Estou de volta, 21, com 21 horas e 12 minutos, Brasil, 17:12 aqui em Los Angeles. Tive que encerrar a live ali no início porque eu estava com uma dificuldade com a Sandra, que é a minha convidada de hoje. Fiz um contato telefônico com ela e acho que a gente identificou o problema. Então agora acredito que estejamos aptas para começar. Eu vou esperar aí, vou dar um tempo para ver, para o pessoal reentrar na live, para a Sandra também conseguir entrar de novo e a gente poder fazer esse bate-papo de hoje. Olha, 7 meses realizando lives e a gente sempre tem algo a aprender. A Sandra estava tentando fazer a live do computador. E aí eu acho que pelo computador o Instagram não está habilitado a fazer essas chamadas. Então eu solicitei que ela fizesse pelo celular. Então ela vai entrar pelo celular e acredito que vai dar tudo certo, direitinho. Então, inclusive ela já está aqui me solicitando. Agora, voltei, peraí. Não, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ao vivo. Coisas muito bizarras estão acontecendo hoje. Eu preciso que a Sandra entre aqui. E eu não sei como ela fez uma chamada comigo lá pelo Instagram. Só que foi entrou uma outra tela aqui. Eu acho que ela fez uma chamada de vídeo comigo lá no chat, no Messenger. E o troço aqui pipocou de um outro jeito, Halloween Times. Agora eu tenho que torcer que a Sandra entre aqui, gente, porque talvez ela não consiga entrar na bolinha, porque ela não tá aqui na sala ainda. Ai, que loucura! Pera aí. Gente, fiquem aí, segurem o tchan, que a gente tá... Que a gente vai chegar, não desistam, não desistam. Oi, mãe, voltando aqui, eu tô me comunicando aqui pelo chat com a Sandra, porque ela tava me chamando pelo chat aqui do Messenger, de mensagem do Instagram, por isso que ela não tava. Agora eu pedi pra ela entrar aqui na sala. Tá, o que acontece? Vamos ver aqui. A Sandra. Eu comecei aqui nosso vídeo. A Sandra estava fazendo pelo computador e o Instagram não habilita para fazer lives pelo computador, então eu não estava conseguindo chamar ela aqui. Então agora ela vai migrar para o celular, vai entrar aqui no ao vivo para a gente poder conversar. Então vamos ver se ela já se juntou aqui a nós. O assunto de hoje que eu vou conversar com a Sandra é sobre síndrome de burnout. E tá ótimo porque ela já tá ficando estressada com essa história toda. Então o tema veio a calhar, né? Lúcia, você vai me convidar a fazer esses negócios de Instagram que eu ainda não fiz, já tô me sentindo estressada. Vamos ver se a Sandra se junta aqui a nós. Ai, já tá dando burnout. A Sandra é psicóloga. A Sandra foi minha colega na pós-graduação. Eu estava fazendo mestrado, eu fiz um mestrado em síndrome de burnout no grupo de estudo da professora Marissandra Carlotto, e a Sandra fez o doutorado dela nessa temática. Ela é professora universitária e hoje a gente vai conversar sobre a síndrome de burnout. André, bem-vindo de volta. Vou te relatar. A Sandra estava tentando fazer a live pelo computador, e aí não estava autorizando ela entrar ao vivo. Agora ela entrou aqui pelo celular e a gente vai conseguir falar. Muito bem, vai. Vivendo e aprendendo. Em todos esses anos nessa indústria tal. Essa é a primeira vez que isso me acontece. Gente, não Agora acredito. Estamos ao vivo finalmente? estamos. Palmas para Meia elas. hora depois eu consegui entrar para mostrar para as pessoas o que é a gestão do estresse, Lúcia. Isso tudo foi proposital.
Ai, gente, que vergonha. Desculpem, gente. Sou geração já quase baby boomer, né? Não me acerto direito com essas tecnologias. Não, o importante é a gente se jogar no desafio. É isso aí, viu? É isso aí. Tudo bem por aí, Lúcia? Por aqui tudo é contigo. Tudo. Queria te dizer que a maternidade te fez muito bem. Tu tá radiante, linda, maravilhosa. Oh, meu Deus. Obrigada. Olha, uns parafusos a menos, ainda mais esse ano aí, enfiada em casa com duas crianças pequenas. Eu imagino. Ou eu tô radiantemente maluca. Eu imagino. E por aí, tu me contou que tu migrou pra praia nessa quarentena. Tá em Tramandaí? Tô em Tramandaí, tô morando aí pro pessoal entender. Eu tô a 100 e poucos quilômetros de Porto Alegre, num lugarzinho que é muito tranquilo, vim atrás de qualidade de vida para desestressar. E consegui, gente, tá muito bom aqui, muito bom mesmo. Lúcia, obrigada, querida, pelo convite. Estou muito honrada, muito feliz de estar com vocês aqui, falando um pouquinho, né, de um adoecimento tão importante, né? Uma questão que está assim, muito atual, né? Eu expliquei aí para o pessoal já mais de uma vez onde nos conhecemos, né? Que fizemos aí, estivemos juntas na jornada da pós-graduação, durante o teu doutorado, durante o meu mestrado. Hoje em dia tu está trabalhando como professora universitária, tu está na Ubra de Canoas? Eu atualmente estou mais dedicada à docência, né, full time. Então eu estou na Ubra Canoas, transito às vezes pela Ubra Gravataí, e este semestre me aventurei a trabalhar no formato online, fiz um concurso no Instituto Federal de Pernambuco. Olha! Estou trabalhando com eles em disciplinas à distância. Tá muito legal. É como tu disse, é um desafio, né? Cheia de empreitadas. Tá indo bem. Eu estou gostando muito, assim, desse trabalho remoto, viu? Ai, que bom. E eu te agradeço, Sandra, a tua disponibilidade de ter encarado aí esse desafio da gente fazer uma live, né? Pra gente conversar sobre a síndrome de burnout. Que, na verdade, eu acho que ano a ano vem se tornando um pouco mais... não sei se popular, mas mais conhecida, né, pelas pessoas. Acho que alguns anos atrás ainda era uma coisa que nunca ouvi falar. E esse ano, especialmente, com o advento do Covid, e a gente ter ficado enclausurado, sei que muito pipocou o assunto na mídia também, né, por conta aí das mudanças nas relações de trabalho, no modelo de trabalho que a gente teve em função disso. Então, acho que só para situar as pessoas, né, para que a gente fale a mesma língua, vamos começar explicando mais ou menos o que é a síndrome de burnout e como é que por que ela é diferente de uma crise de estresse, por exemplo, né? Acho que pessoas, para a gente, enfim, falar aí a mesma língua e todo mundo tá na mesma página. Certo. Então, boa noite, pessoal. Obrigada por estarem conosco nessa conversa de hoje. Então, o estresse e o burnout, eles têm aproximações e diferenças, tá? Eu vou explicar aqui, como eu sempre gosto de explicar para os meus alunos, que tem dado certo, mas qualquer coisa a gente vai retomando, né? Pensa o seguinte, ó, imagina que cada um de nós que aqui está presente nessa live, somos trabalhadores do comércio, né? E aí a gente trabalha lá o ano todo, né, no comércio, lidando, manejando com as coisas do dia a dia, né? Então, desgastes, exigências, metas, enfim, tudo aquilo que faz parte do contexto organizacional. Mas aí chega perto do Natal, né? E o comércio enlouquece, né, gente? A demanda, ela triplica, a exigência, a sobrecarga também, né? E aí a gente usa todos os nossos recursos internos para poder realizar bem o nosso trabalho.
Bom, a gente quase enlouquece, né? Mas passado esse período do Natal, que aí vem a baixa de demanda e muitas pessoas saem de férias, elas vão descansar, né? Aí a gente vai para Cancún, né? Porque todos nós temos muita grana para poder ir para Cancún, né? Vamos visitar lá a Lúcia, né? Por outras paragens. E a gente descansa, compra, bebe, fica bem, né? Relaxa. E aí o que acontece? Volta para o trabalho e passou. Aquela demanda de desgaste, né, louca que a gente teve, passou. Então foi assim, ó, uma situação aguda, né, perto do Natal, que fica aquela carga enorme de trabalho, mas é passageira. Isso é o quê? Estresse, tá? Agora, imagina o seguinte, anos e anos a fio, a gente vive essa mesma situação. Todo ano, aquela loucurada, final do ano e tal, e chega no terceiro e quarto ano e a gente começa a perceber que a gente não tem mais condições internas de lidar com esse desgaste. Então, nesse sentido, nós estamos percebendo os primeiros sinais do quê? Do burnout, né? Que é aquele estresse que cronificou, que se prolonga, né? Que não passa, tá? Então, assim, começa a se manifestar pelo desgaste físico e emocional. Então, aquela sensação que a gente não vai dar mais conta, que tu acorda de manhã já morto, de cansado, não tem energia, né? As pessoas geralmente percebem dessa maneira, tá? A famosa síndrome do Fantástico, né? Que toca a musiquinha do Fantástico, a pessoa já começa a ter palpitação, já começa a suar, já começa a pensar, ai, amanhã é segunda-feira e vai começar tudo de novo. Exatamente, é bem isso. Só que isso, Lúcia, não é suficiente para caracterizar burnout, né? Então, esse é o primeiro sinal, mas é um sinal presente em vários outros adoecimentos. Qual é a dimensão que caracteriza realmente o burnout? É a despersonalização. É a segunda dimensão a surgir, que é aquela no qual as pessoas, o trabalhador começa a ter assim, atitudes frias, apáticas, com certo distanciamento, né? Cinismo, alguns autores colocam assim, na relação com aquele cliente ou paciente, né, que ele comumente acolhia de uma forma, né, afetiva, com uma dedicação diferenciada, né? Essa é a dimensão que geralmente é a segunda, né, que aparece, que inclusive é uma forma de defesa, né, das pessoas, tá? Isso é muito comum. A gente agir assim até para se defender do sofrimento, né? Então, eu faço o quê? Eu me afasto, né? Porque na medida em que eu entro em contato com aquela realidade da pessoa, né? Com quem eu atendo, ou convivo, ou depende do meu trabalho, eu acabo sofrendo muito. Então, eu tomo essa iniciativa, tá? É uma espécie, desculpa, uma espécie Sim. até de ficar anestesiado, mas no sentido de indiferença, né? Quando a gente diz assim, tipo, tanto faz. Isso. Mas porque a gente se envolve, né, com as coisas do trabalho, elas a gente, quando, né, não no envolvimento extremo, mas assim, falando do natural, do bom, né, o envolvimento, é quando a gente tem energia, a gente se preocupa, a gente se envolve, a gente busca dar o melhor, a gente busca gerar as melhores soluções para nós, ou para o nosso cliente, ou para quem a gente atende, ou para a empresa que a gente trabalha. Quando as coisas parecem já ser mais indiferentes, tanto faz, se dá certo, se dá errado, se isso é bom, se acha... Esse afastamento, né, é essa descaracterização, assim, né? Exatamente, E isso mexe muito, né, com a qualidade do trabalho que a gente presta,
altera também os níveis de produtividade e de realização desses trabalhadores, né? Porque ele vivendo isso tudo, muitas vezes ele começa a questionar, né? Se é aquela profissão que está lhe trazendo satisfação, se é realmente isso que ele quer. É quase que uma crise de identidade, né? Que as pessoas vivem. E que é muito comum, assim, inclusive nesse período, as pessoas até desistirem, né? Das suas caminhadas, das suas jornadas ou escolhas profissionais. Né? Uhum. Por achar que o problema é consigo e por achar que ela é que então fez uma escolha errada. Isso aí. E muitas vezes a pessoa se culpabiliza realmente, tá? Porque ela percebe que ela não tem mais condições emocionais de lidar com aquilo que antes ela manejava de uma forma muito tranquila, né? E que agora ela não está conseguindo mais. Então, isso acaba afetando a autoeficácia do trabalhador, né? Ele se sente impotente, ele acredita, mas ele realmente se culpa, é sempre ele, né? Eu que não vou dar conta, eu que não tenho mais capacidade, que não tenho mais competências para isso. E é errado, né? Porque, na verdade, o burnout é um adoecimento do trabalho, né? Dos estressores do trabalho, advindos do trabalho, né? Então, isso é legal para a gente desmistificar também, né? Porque para a pessoa não entender que ela é o problema, ou que se ela está sofrendo disso, o problema está nela, né? Ela está sendo uma vítima dessa situação, desse cenário, desse contexto, mas o que provocou o adoecimento foi o ambiente, né? Exatamente. Esse ambiente que é desgastante, que é adoecedor e que não está sendo recompensador, né? Porque assim, ó, o que acontece, né? Os ambientes organizacionais, eles se caracterizam muito pela pressão, né? No trabalho, né? Mas essa pressão, ela, para não ser adoecedora, ela tem que ter algumas compensações, né? E essas compensações, às vezes, elas falham, né? Que compensações são essas, né? O apoio social, por exemplo, das lideranças, né? O acolhimento, a escuta, a própria recompensa, que não precisa ser financeira, mas simbólica, né? Então, muitas vezes, essa recompensa, ela não existe, né? E aí o significado do trabalho, ele vai se perdendo, né? Porque ele acaba sendo só sofrimento, né? Para as pessoas. Sim, ele não gera o contraponto. Exatamente, não gera o contraponto. Perfeito. Agora, tem algumas profissões que se caracterizam por serem mais suscetíveis, né, aos profissionais sofrerem com a síndrome de burnout. Quais seriam elas e por quê? Né? Por que essas profissões acabam sendo mais suscetíveis a isso? As profissões mais vulneráveis, elas são aquelas que se destinam ao cuidado do outro, né? O cuidado em todos os sentidos, né? O cuidado físico, como é, por exemplo, a medicina, a área da enfermagem, os técnicos de enfermagem, né? E aqueles que também se destinam ao cuidado com o outro do ponto de vista emocional, né? Então, temos aí psicólogos, pedagogos, assistente social, policiais, bombeiros, né? Então, assim, profissionais que de alguma maneira estão assistindo o outro na sociedade, né? Com algum tipo de trabalho diferente. Mas, enfim, por muito tempo se acreditou que a síndrome de burnout, né? Ela se caracterizava mais nesse tipo de profissionais, né? Mas agora, Lúcia, já tem tido muito estudo com vários grupos ocupacionais, né? Vendedores é um deles, né? Que eu até comecei falando sobre os vendedores. Então, assim, todos aqueles que têm algum trato com o público,
né? Ou que dependem do ganho financeiro, pela empatia, pelo atendimento do outro, né? Então, também, telemarketing, né? Tem muita pesquisa com operadores de telemarketing, enfim, né? Vários grupos ocupacionais. Professores, né? Não sei se falei, né? Professores é um grupo, assim, bastante, né? Adoecido por burnout, infelizmente, né? Pois é, até vou aproveitar esse gancho teu, né? Porque isso é interessante a gente desmistificar, né? Porque talvez quando a síndrome de burnout começou a ser mais estudada, começou a vir em evidência, muito provavelmente, posso estar equivocada, também começou a se estudar mais a síndrome de burnout a partir de profissionais de serviço, né? De primeira resposta. Então, provavelmente, essa coisa de que eles fossem profissionais mais vulneráveis ficou mais em evidência. Na medida que o estudo se popularizou para outras áreas, para ver as prevalências, para ver a existência disso, começou a cair por terra esse mito e ver que, na verdade, diversas profissões estão, ou quase todas, estão suscetíveis a isso, especialmente porque a gente vive num contexto organizacional, como tu bem mencionou, que é extremamente de muita cobrança, de muita pressão, de valores, às vezes, até, né, assim, que deturpam, de certos níveis de competitividade, e que as próprias organizações, a cultura das organizações vai ficando cada vez mais doente, aí tu tem a fórmula perfeita para o desenvolvimento de burnout nos profissionais, né? Independente da área que tu trabalhe. E eu acho que hoje, no contexto da pandemia, isso tem também se acentuado bastante, né? Porque, digamos que assim, nós trabalhadores, né, levamos os estressores ocupacionais para dentro de casa, né? É isso que a gente tem vivido hoje, né? Então, o que acontece? Aquilo que muitas vezes, né, incluía também uma ação das organizações do ponto de vista, né, de promoção de saúde, de adequações ao ambiente ocupacional, né, de promoção de segurança no trabalho, isso tudo hoje está nas costas do trabalhador, né? A gente que carrega esse peso na medida em que o teletrabalho passou a ser compulsório, né? Porque a grande maioria dos trabalhadores, pelo menos aqui no Brasil, né, a gente pode dizer que saíram das empresas e estão dentro de casa, né, trabalhando. Então, isso tem acentuado bastante, né, esse tipo de adoecimento também, né? Exatamente. Acho que esse foi um ano que trouxe muito, né, que enfatizou muito essa discussão justamente em função dessa necessidade. Eu ouvi um podcast esse final de semana, o tema não era burnout, mas ele fez uma reflexão e é justamente isso, é o contraponto das coisas, né? O entrevistado, que é um headhunter, ele trouxe a coisa do como cada vez menos existe essa separação da vida pessoal e da vida profissional. E tu vê agora esse ano a coisa ficou ainda mais misturada, né? Porque com os aplicativos, com tudo, bom, tu tá no WhatsApp, tu recebe e-mail 24 horas. Se por um lado isso traz a coisa do resgate cada vez maior do propósito, do que tu faz em relação ao teu propósito, ter um alinhamento, por outro lado tem esse aspecto adoecedor, né? Justamente por tu não conseguir criar o teu espaço de respiro, por tu não conseguir criar o teu espaço de desligar, né? De parar, tu para que horas? Se o teu WhatsApp funciona 24, tu recebe os e-mails a toda hora, né? As comunicações. Exige uma certa até disciplina e educação do trabalhador, mas que nem sempre ele vai conseguir fazer isso por si só, né? Sim, e o grande desafio passa a ser poder estabelecer esses limites de uma forma equilibrada, né? Porque senão realmente é um convite ao adoecimento, né? Agora tem pra gente não achar que tudo que não tem jeito, mas que a gente pode também, daqui a pouco, desenvolver certas estratégias comportamentais, até que a gente chama de estratégias de enfrentamento, que nos ajudam
ajudam a enfrentar essas situações que são potencializadoras e geradoras de burnout, para que a gente promova de alguma forma saúde também para nós, ou para que a gente se blinde ou se proteja de alguma forma, né, diante dessas situações. A gente, inclusive, escreveu um artigo juntas, né, Sandra, sobre as estratégias de enfrentamento lá. Estratégias de enfrentamento, é verdade. Outro dia até indiquei para uma aluna esse artigo, ficou muito bom, né? Ficou muito bom. Fez um apanhado de um levantamento de materiais, né, que apresentam essa metodologia, enfim, que usam as estratégias de enfrentamento nos seus estudos. Porque, inclusive, no meu mestrado, uma das coisas, né, uma das partes do meu estudo foi justamente desenvolver um treinamento para prevenção e promoção de saúde, né, com os profissionais que eu estudei, que no caso foram os bombeiros, e as estratégias de enfrentamento são uma chave bem importante para isso. Eu acho que também acaba sendo uma ferramenta legal para a gente trazer para as pessoas, pelo menos alguns pontos, porque são comportamentos e condutas que nos ajudam, enfim, a gente blindar um pouquinho essa exposição, ou promover saúde, né, num cenário que às vezes é tão difícil. Eu acho que sim, é importante assim o trabalhador pensar, né, em formas de enfrentar, então de maneira saudável, né, esses estressores que estão aí. Mas quando a gente fala do ponto de vista de burnout, eu acho que é importante dizer que quem tem que pensar em formas de enfrentamento não é só o trabalhador, né? Porque aí, o que acontece? Se a gente fala, sabe, né, que burnout é um adoecimento psicossocial, né, do trabalho, então, próprio do mundo das organizações de trabalho, a gente não pode, digamos, colocar sobre a responsabilidade do indivíduo, né, a intervenção sobre isso, né? Porque senão o que a gente está fazendo? A gente reforça que o problema está no indivíduo, né? E essa não é a realidade, né? Então, tanto é assim que quando a gente pensa em formas de enfrentamento só para o trabalhador, o que a gente está fazendo são alguns paliativos, né? Então, digamos assim, tu minimiza o efeito, mas tu não vai trabalhar a causa, né? E a prevenção, ela inclui ações interligadas entre organização do trabalho, processos intergrupais, né? E o indivíduo. Então, não é eu ou não, é todo, né? Do ponto de vista, o que acontece? A organização do trabalho, mesmo, né, na perspectiva do trabalho remoto, as empresas têm muitas coisas que eles podem fazer, ações para promover a saúde do trabalhador, né? Então, como havíamos falado, né? O enriquecimento de funções, as próprias formas de recompensa desses trabalhadores, né? A preparação das lideranças para o melhor exercício da gestão de pessoas, né? A própria gestão de cultura e clima, que às vezes, né, a cultura, ela é nociva, ela é uma cultura destrutiva, né? Os próprios programas de gestão de desempenho, né, que sejam voltados ao desenvolvimento do elemento humano no trabalho e não utilizados, por exemplo, como forma de demitir, depunir, enfim, né, que são completamente inadequados, né? Então, tudo isso, em alguma medida, ela pode ser feito, sim, e deve, né? Inclusive mesmo no trabalho à distância, né? Uma das coisas que funciona muito bem, assim, pelo menos para o meu grupo, né, de trabalho, são o fortalecimento do apoio social no próprio grupo ocupacional, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, grupos de WhatsApp, né, que sejam utilizados de forma devida, correta, porque infelizmente o que mais tem é o uso inadequado dele, né? Mas quando o grupo, por exemplo, aquele grupo ocupacional se fortalece no outro, né?
para tirar suas dúvidas, para encontrar, né, acolhimento, às vezes, às suas ansiedades que ele tem, né? E que o momento da pandemia até reforça muito essa sensação do isolamento, né? Do estar carente no sentido de saber para onde ir, quem percorrer. Então, esses grupos, nesse momento, eu mesma tenho me alimentado muito dos grupos de WhatsApp como apoio, né? E isso é uma ação intergrupal bem importante que também deve acontecer, né? E aí deixei para o mesmo. Porque esse fortalecimento não é importante, porque esse fortalecimento das nossas redes de apoio, né? Aqui, é claro, a gente está dando um foco hoje na conversa mais nos aspectos de trabalho, das relações de trabalho, mas num cenário pandêmico como que a gente está vivendo, o fortalecimento das nossas redes de apoio é fundamental para a gente passar por esse momento crítico de estresse, de ansiedade, gerador de dúvidas, né? Isso se reflete no trabalho, isso se reflete na nossa vida pessoal. Eu já tive outras conversas aqui em lives anteriores em que a gente tratou de temas desse tipo também, mas eu não gosto, por isso que eu não gosto dessa palavra isolamento social, porque dá a entender, ou dá uma noção, uma ideia de que tá cada um na sua e cada um, dá conta do teu problema, porque eu também estou vivendo um problema e aí cada um por si. E, na verdade, a gente está vivendo, sim, um distanciamento social, que é um distanciamento físico, mas a gente não pode nem deve ficar isolado, né, Sandra? A gente não deve se isolar no nosso mundo e querer dar conta dos nossos problemas sozinhos. Compartilhar eles. Né? Isso é muito... redes de apoio, que se construam redes de apoio. Eu acho que as empresas têm um papel importante nisso, trazendo aí para esse contexto que a gente está falando, de criar essas redes de apoio, de criar estes ambientes. Tu sabe que no início da pandemia, uma colega fez um contato comigo, porque uma empresa de saúde aí de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, estava bem no início da pandemia, e a empresa queria preparar, enfim, o corpo médico, o corpo de saúde, porque sabia que a demanda uma hora ia chegar, né? E aí uma das coisas que a gente discutiu na época muito forte, e tu vê muito da questão da cultura das empresas, porque a empresa entendia que, bom, vamos treinar os profissionais de como lidar com o manejo de estresse, né? Ensina aí como é que é os primeiros auxílios emocionais, joga o conhecimento. E, na verdade, quando a gente questionou e disse, e qual é a rede de apoio e amparo que vai ser fornecido para esses profissionais no durante, né? Porque eu tenho que dar um instrumento para que eles possam agir e atuar, mas eles têm que ter um espaço de despressurização, que até foi o nome que a gente usou, porque imagina um profissional de saúde que passa, que nesse momento está passando, tu passa o dia inteiro numa situação super exposto a um risco físico, a um estresse, a usar roupas 1000 para se proteger, e um momento de tensão, e vai para casa assim, carregando todo esse estresse, ou o ambiente vai oportunizar para que ele saia, ele também tenha um espaço de dividir o quanto foi tenso para ele o dia, o que foi difícil, onde buscar apoio emocional, né? Para dar conta desse momento, né? Sim. Senão ele leva aquilo, né? A falta do limite também das questões do trabalho que se atravessam no contexto pessoal, né? Da própria família, né? E aí a pessoa vai adoecendo, né? Sim, acaba adoecendo todo mundo, né? Porque é isso, né? É bem isso que tem acontecido, né? Mas também tem ações que o indivíduo, né, Lúcia, eu acho que pode também fazer um movimento nesse sentido de busca de prevenção ou até de manejo, né, do burnout, né. Então, eu acho que assim, uma das coisas que pode prevenir, né, o adoecimento é isso que a gente está fazendo, né, falar sobre, né. A gente precisa conhecer
né? Um pouco mais sobre burnout, saber quais são esses sintomas, como é que eu posso reconhecer que está existindo aí um foco de adoecimento, né? Então, nesse sentido, eu acho que a melhor prevenção é essa, né? Dar visibilidade às questões associadas ao burnout, né? Eu acho que ele tem que sair da academia, né? Da pesquisa, enfim, né? E se aliar, né? À comunidade no sentido de se difundir, né? Bem como a gente está fazendo aqui, né? Acho que o segundo ponto importante é o autoconhecimento, né? Eu acho que a gente saber onde é que estão também, né, as nossas fragilidades, como é que eu lido com elas, né? Isso vai me ajudar muito também a lidar, não só a evitar o adoecimento, o burnout, mas como outros, né? E aí, nesse sentido, uma via importante é a própria terapia, né? Que as pessoas também podem buscar, né? O enfrentamento mais saudável, digamos assim, dos estressores, quando eles se apresentam, né? Então, que são as estratégias mais voltadas à resolução de problemas, com planos, com estratégias, olhar de frente, delimitar, né, o objetivo, para onde eu vou, como é que eu vou conduzir, né? Então, elas ajudam muito a gente a resolver as situações, né? As próprias atividades extralaborais, né, que eu acho que hoje, assim, ganham uma dimensão talvez maior, né, por essa questão do trabalho remoto, porque a gente tem muita dificuldade, como falamos, em delimitar dentro de casa o momento, né, de trabalho, o momento pessoal. Então, assim, poder conciliar, né, importantes momentos de intervalos, fazer as pazes, né, com a academia, que eu preciso ir, né? Então, ou fazer algum tipo de alongamentos, exercícios, né, de relaxamento, a própria alimentação, né, mais saudável, menos tóxica. Isso auxilia muito as pessoas, né, a lidar com questões, né, de saúde, né. E como isso oscilou esse ano, né? Essa coisa com a alimentação oscilou, né? Por conta da própria ansiedade, né? A gente ficou assim, todo, enfim, desorganizou, né? E aí a gente acaba, além de se largando mais na comida, essa coisa de, no início da pandemia foi muito comum isso, o fato de estar em casa, a gente perdia um pouco da noção do tempo, porque a rotina desorganizou, a gente já não sabia mais o que era final de semana, o que era semana, aí muitas pessoas começaram a beber mais, né? Aquela cervejinha que ficava no final de semana, agora que eu tô em casa, vou fazer hoje, vou fazer amanhã, vou fazer depois. E isso são, às vezes, formas de enfrentamento, mas não saudáveis, né? Assim, dos nossos desgastes, né? Então, assim, eu acho que é isso, né? A alimentação inadequada, a ingestão, né, de todo tipo, né, de psicotrópicos, eu acho, porque né, a gente tem bebida, mas também tem medicações, às vezes as pessoas, né, se automedicam. Então, acho que tudo isso, né, a ingestão exacerbada, né, de doces que são, a gente sabe que são os que aliviam mais a ansiedade, né, então, assim, chocolate, exagero, né, então todas essas questões, né, dessa alimentação, ela pode vir, né, como forma promotora de saúde ou não, né, eu acho que tem tudo isso também, né. Legal. Tem essas coisas, até uma das coisas que a gente comentou das próprias redes de apoio, tanto do ponto de vista emocional, né? Porque eu acho que a gente compartilhar, ter alguém de confiança, um amigo, um colega, um familiar, que a gente possa compartilhar, ou um profissional, né? Que tu bem falaste, o caso de terapias, se for o caso também, mas a gente compartilhar um pouco dos nossos sentimentos, porque às vezes a outra pessoa passa, ou já passou, ou está passando pela mesma coisa, e nos dá, sabe, normaliza um pouco, porque às vezes a gente tem a sensação de que, não, só eu que estou sofrendo desse jeito, a minha dor é a pior dor do mundo, o meu momento é o mais difícil de todos, e quando tu socializa,
tem muito essa coisa de entender que a dor também ela tá compartilhada, sabe? Esse sofrimento está sendo vivido por outras pessoas e que as pessoas estão enfrentando ele de diferentes maneiras. E aí entra um outro aspecto, que é o aspecto das próprias estratégias. Como que os outros estão manejando e o que as outras pessoas estão fazendo que daqui a pouco servem para mim também, né? Então essa rede de apoio ela acaba tendo essa dupla função também. Exatamente, assim, acho que isso é inclusive uma das ações que a empresa pode promover, canais de escuta desse trabalhador, né? Não é uma escuta clínica, não era a ideia, mas assim, uma escuta, né, muito associada a esses estressores, né, desse trabalho compulsório, né, que hoje a gente vive do teletrabalho, e que muitas vezes, eu acho que, aliás, a grande maioria das vezes, as pessoas não foram preparadas para esse tipo de trabalho, né? Então, assim, de repente, de um dia para o outro, se diz, bom, não podemos mais trabalhar na empresa, vamos trabalhar em casa. E como lidar com isso tudo, né? Então, temos aí uma grande demanda importante até de promoção de saúde nesse sentido, né? E as organizações, até compartilhando, Lúcia, que eu tenho acompanhado, né, algumas ações de empresas, e se veiculou um projeto muito legal, o nome é Você Não Está Sozinho, uma coisa assim, né? Que é um canal de escuta, né? Disponível, então, para o trabalhador, aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? No qual ele encontra esse apoio, essa escuta, né? Então, que pode ser, então, de alguém com o próprio trabalhador e também podem ser intervenções em grupo, né? Que promovam, então, esse acolhimento desse trabalhador, bem como tu disse, né, que possa, né, ser um espaço não só de escuta, de compreensão, mas de ação, né, de protagonismo em torno da mudança que vai trazer coisas boas para esses trabalhadores, né? Ouvir como alguém lidou com aquilo que eu não estou conseguindo manejar pode ser, né, um caminho viável para me auxiliar a lidar melhor com isso tudo que eu estou passando, né? E aí, então, eu penso que as organizações, elas não podem delegar, digamos assim, né, isso tudo para o trabalhador. Elas têm que hoje também, né, se sentirem desafiadas no sentido de como elas vão conduzir uma nova gestão de desenvolvimento desse, né, elemento humano no trabalho, que não é mais agora em formato só presencial, né? Eu acho que um papel muito grande de educar também os funcionários para conhecer isso, né? Porque esse canal que a gente criou aqui, por exemplo, esse espaço para informar e educar as pessoas para conhecer mais sobre isso, a existência da síndrome de burnout, como ela afeta a nossa vida, como ela afeta as nossas relações de trabalho, como que ela se apresenta, que sintomas elas, né? Isso as empresas também podem fazer, educar as pessoas para isso, para esse conhecimento, para que elas aprendam a reconhecer, inclusive. Porque a gente sabe, né, Sandra, artigos mostram, assim, que muitas pessoas são afastadas do trabalho, né, sem nem saber que estavam vivendo, ou passando ou sofrendo de síndrome de burnout, né, porque aí entra a questão do estresse, entra a questão da depressão, né, que mascara muito disso, e aí traz justamente a responsabilidade para a pessoa, como se isso fosse uma enfermidade dela, e que na verdade foi oriunda de um meio que a adoeceu, né? E aí dentro das vulnerabilidades de cada um, isso pode ter, sim, gerado algo a mais, inclusive males físicos e emocionais. E aí as pessoas se afastam do trabalho e se penalizam e se culpabilizam por causa disso, né? Então, e pior, né? Recebem o tratamento inadequado, porque muitas vezes o diagnóstico é errado, né? Sim. E aí voltam para o ambiente de trabalho colocados diante dos mesmos estressores, não existe mudança, né, no contexto organizacional. E aí fica um ciclo, né? Eu vou, minimizo, volto, adoeço de novo, né? Então, assim, não existe melhora nesse sentido,
Porque esse é o grande desafio ainda, né, da síndrome de burnout, que é o diagnóstico adequado, né? Exatamente. Então, acho que por meio da educação a gente vai disseminando, levando esse conhecimento para que mais pessoas se apropriem disso e que possam se olhar e mesmo olhar para amigos, familiares que estejam vivendo isso e chamar atenção, né? Que daqui a pouco ele está passando por uma situação semelhante. Sandra! Que delícia fazer esse papo contigo! Adorei também, adorei. Apesar da atrapalhação toda, conseguimos, né? Também isso muito que, bom que é o te importante. ver. Muito bom Obrigada. te rever. Espero que a gente tenha outros, vamos combinar outras conversas, né? Vamos trabalhar aí na promoção de saúde. Eu sou bem parceira para isso, viu? Com certeza, vamos lá. Até porque, e para quem nos acompanhou, para quem chegou no meio da live, ou para quem não conseguiu assistir ela na íntegra, esse material vai ficar salvo aqui no meu Instagram, no IGTV. Eu vou salvar, ele vai também para o YouTube. Vai lá para o meu canal do YouTube, no Lúcia Petrucci de Mello. Eu vou compartilhar também contigo depois, Sandra, para que a gente possa levar esse bate-papo para mais pessoas. Muitas pessoas não estão aqui no Instagram, então que a gente possa disseminar isso, porque o espaço criado aqui na rede que eu faço todo domingo aqui no meu Instagram, ele é justamente com isso, para nos informar, para nos trazer mais conhecimento, mais informações, para que a gente possa promover saúde emocional. Então, agradeço imensamente o teu carinho, a tua atenção, a tua disposição em encarar essa live comigo no teu domingo à noite. Imagina, imagina. Muito obrigada, viu, pelo convite. Espero que se repita para outras conversas. E agradecer o pessoal aí pela participação. E até uma próxima, então. Obrigada, Sandra. Bom resto de domingo, ou finalzinho de domingo. Boa semana. Gente. Beijos. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês nesse domingo à noite para a gente fazer esse bate-papo com a Sandra. Agradeço imensamente aí o carinho de todos que estiveram aqui com a gente. O material vai ficar salvo. Compartilhem, encaminhem para quem, amigos, familiares, para quem vocês acham que possa se beneficiar desse tema. E boa semana, nos vemos.